universo surpreendente. E como de costume, o Nate começa fazendo um elogio e em seguida se apresenta. E depois que ela diz o nome pra ele pergunta pra onde ela vai, mas ela pede desculpas e diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz alguém mais alto. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim, mas ela tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e que ele está tentando conhecê-la, mas ela pede desculpa. Ele fala que é novo na área e pede o número dela. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala que não quer ter problemas e diz que é fiel. Ele pergunta se ela é fiel e se o relacionamento dela vai bem. E como ela diz que sim, ele fala que entende, mas que talvez eles possam ser amigos. Mas ela pede desculpas e diz que não, então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele, e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela fala que é muito legal e que ela gostou muito, e ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele fala que também gostou muito e que por isso que ele comprou. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que ela parecia estar muito decidida em seguir o caminho dela. Ela fala que foi erro dela e pede desculpa. O Nate pergunta se ela estava indo para a casa do namorado dela. Ela diz que não e pergunta se ela pode entrar, e ele pergunta se ela quer entrar. Ele fala que não pareceu que ela quisesse conversar com ele ainda há pouco e pergunta por que agora ela quer. Ela fala porque agora ela quer conhecê-lo, mas ele diz que acabou de tentar fazer isso, mas que ela não estava interessada. E depois de também dizer que ela disse que ele não faz o tipo dela, ela fala que talvez ele seja, mas que para isso primeiro ela precisa conhecê-lo. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ela também disse que ela tem namorado e pergunta qual o sentido dessa conversa. Ela diz que o sentido é porque ela quer conhecê-lo e ele fala que não está entendendo e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que gostaria de recomeçar e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que não vai deixar ela entrar até ele saber o que realmente ela quer. Ela fala que quer sair com ele para eles se conhecerem e quem sabe sair para almoçar. Ele fala que não pareceu que ela estivesse querendo conhecê-lo e que a energia dela mudou muito rápido. Então ela fala que o carro dele é muito legal e que ela ficou interessada em saber o que ele faz. Ele pergunta se ela gostou do carro e diz que ele ficou feliz que ela tenha gostado do carro dele. E como em seguida ele diz que vai embora, ela pergunta se ele realmente não vai deixar ela entrar. Ele pergunta se ela acha que ele deveria deixar ela entrar mesmo no começo ela tendo dito não pra ele. Ela diz que sim e mais uma vez pede desculpa. Então ele pergunta por que ela acha que ele deveria aceitar as desculpas dela. E ela responde dizendo porque ele vai amá-la. E ele pergunta por que ela acha isso. E ela diz que ele vai descobrir. Ele pergunta se ele não vai perder o tempo dele. E como ela diz que não, ele fala pra ela entrar. E já nesse momento, dentro do carro, ele fala que sinceramente ele acha que ela é interesseira e que se ele não tivesse esse carro, provavelmente ela não estaria ali conversando com ele. Ela pergunta se ele está recusando agora e ele diz que sim. Ela fala que tudo bem e ele diz que ela não estava querendo falar com ele no começo e pergunta se não é isso. Ela diz pra ele que isso dói e ele pergunta por quê. Ela fala que dói um pouco, mas que tudo bem. E ele diz que ele só está fazendo a mesma coisa que ela fez no começo. Ele fala que tendo dito isso, ele não tem mais nada pra dizer e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela toma um susto e pergunta se ele está falando sério. Ele fala que é mentira e em seguida diz que é claro que é verdade. Ela fala que tudo bem e já ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela ainda pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim e fala que ele não gosta de interesseiras. O Nair começa a conversa perguntando se está tudo bem, fala que ela é incrível e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala que está bem e agradece. Ele fala que está vendo o quanto ela está bem e tenta se apresentar. Ela diz que não e fala que está ocupada e ele pergunta se ele pode saber pelo menos o nome dela. Ela fala que tem namorado e já ele diz que isso não impede que eles possam se conhecer. Ele ainda faz ali mais algumas tentativas e vendo que não estava dando certo, ele se despede dela. E dentro do carro ele fala que ela está vindo com um sorriso discreto e que ele quer ver se a energia dela vai mudar.
E quando ela se aproxima, ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece. Ela pede para ele dizer o nome dele novamente, mas ele pergunta por que isso importa, já que ela tem namorado. E como ela fala que o namorado dela não está ali agora, ele fala que não foi isso que ela disse ainda há pouco. Ela muda de assunto e fala que nunca viu um carro desse pessoalmente e que ela sempre quis andar num carro assim. Então ele fala que se depender dele, ela vai continuar sem andar, porque ele não gostou da maneira que ela falou com ele. Ela pede desculpa pela maneira que ela falou com ele e diz que ela não sabia que esse carro era dele. Ele fala que tudo bem e diz que o que ele quer saber é o que ela quer. Ela fala que gostaria de beber um champanhe com ele e que assim eles poderiam se conhecer melhor. Então ele pede para ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele pergunta se então ela quer dizer que agora ela quer beber um champanhe com ele. Ela diz que sim e pergunta onde ele mora. Ele fala que não mora muito longe dali e pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Ela diz que não e fala que só está visitando. Ele pergunta se ela já tem algum plano para agora e como ela diz que não, ele fala para ela entrar. E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta quem é que vai pagar pelo champanhe. Ela fala que não tem dinheiro e nem cartão de crédito, então ele pergunta por que ela está pedindo coisas que ela não pode pagar. Ela fala que isso não é responsabilidade dela e ele pergunta como ela vai pagar. E mais uma vez ela fala que isso não é responsabilidade dela. Ele fala que se isso não é responsabilidade dela, então ela não deveria sugerir. E caso contrário, ele pergunta quem deveria pagar. Ela diz que não sabe e fala que ela não. Ele fala que nem ele e ela pergunta se não. Ela pergunta se ele não quer impressioná-la. Ele fala que não precisa impressionar ninguém, que ele não gosta de jogos e diz também que ela é interesseira. Ela pergunta o que ele disse, ele diz que sim e fala que ela é muito interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que ela é muito interesseira. E mais uma vez ela fala que não é interesseira, mas ele fala que ela é muito interesseira. Ele fala que já não tem mais nada para dizer e deseja para ela um ótimo dia. Esse vídeo começa com Landon dizendo que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito linda. Ele dá um oi, a chama de linda e se apresenta. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela é dali e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar e que ele achou muito bonita e que ele acha que eles deveriam se conhecer. Ela fala que não sabe e diz que tem namorado. E ele fala que, pra ser sincero, isso pra ele não faz diferença. Então ela diz que ela não acha que seja certo fazer isso com o namorado dela. Ele diz que se realmente ela tivesse um bom namorado, por que ele faria ela andar a pé num dia tão quente? Ela diz que isso é verdade. E logo em seguida, o Landon pede o número dela. Ela fala que vai embora e quem sabe mais tarde eles possam se ver por aí. O Landon pergunta como ele vai vê-la novamente se ele não tiver o número dela. Ela fala que não pode dar o número pra ele porque ele pode ligar quando ela tiver com o namorado dela. Ele ainda faz ali mais algumas tentativas, mas vendo que não estava dando certo, ele se despede dela. E falando baixo, o Landon diz que parecia que ela estava querendo. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela tenta dizer alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se o nome dele é Landon e ele diz que sim. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele fala que também gosta muito desse carro e que foi por isso que ele comprou. Ele pergunta por que ela resolveu voltar, já que ela disse que tem um namorado. Ela diz que tem namorado, mas que eles mal estão se falando nos últimos dias. E em seguida ela pergunta se o Landon pode dar uma carona para ela e o Landon pergunta para onde ela vai. E ela responde dizendo que há alguns quarteirões à frente. E o Landon diz que pode ser. E já dentro do carro eles ficam ali algum tempo conversando, mas nós vamos pular essa parte e ir direto para a parte mais interessante. O Landon fala que ele sente que ela não estava muito interessada nele, mas ela fala que ele é uma gracinha. Então em seguida o Landon pergunta o que ela quer fazer, e já ela pergunta se ele quer ficar no banco de trás. E depois que o Landon fala que pode ser, ela pergunta se ele quer que ela vá primeiro e ele diz que sim. Ela pergunta se ele também vai e ele fala que é claro. Ele pede para ela esperar que ele vai abrir a porta.
Ela pergunta se agora está melhor para ele. Ele fala que vai estar melhor quando ela estiver mais perto dele. Só que de repente ela pergunta se depois eles podem ir para o shopping fazer compras. Ele pergunta como assim e pergunta o que ela quer fazer no shopping. Ela fala que depois ela gostaria que ele a levasse para fazer compras. Ele fala que não vai levá-la para fazer compras e que agora ele só está tentando curtir o momento. Ela fala que ele demonstrou estar interessado nela e que ela espera que ele a leve para jantar e fazer compras. Mas ele diz que realmente não vai fazer isso. Ela fala que tudo bem e diz que ela acha que eles não estão se entendendo. Ele fala que não entendeu e pergunta se realmente ela pensou que ele fosse levá-la para fazer compras. Ela diz que ela pensou que eles fossem passar o resto do dia juntos. Ele fala que tudo bem, mas que para isso ele não precisa levá-la para fazer compras, já que ele não é o namorado dela. Ela diz que tudo bem e fala que vai embora. Ele diz que para ele está legal e fala que sabia que ela era interesseira. A gold digger? Yeah, that's what type of time you want, honestly. A gold digger? E deu pra perceber que ela não gostou nem um pouco de ser chamada de interesseira. Ele fala que se ela pensou que ele fosse fazer compras pra ela, ela estava muito enganada.